Voltei para casa depois da prisão e meu filho de 9 anos me perguntou: "Quem é você?" Fiquei parada na porta, com os papéis de soltura na mão, olhando para o garoto cujo sorriso bobo eu jamais confundiria. "Clayton, amor, sou eu. É a mamãe." Eu voltei para casa. Clayton empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Mas o papai disse que você morreu na prisão." "O quê?" "Isso é loucura. Eu tô bem aqui." Ele recuou, chorando agora. "Não, não, não. A mamãe morreu. A gente foi no funeral dela." Eu coloquei flores na caixa de madeira em que ela estava. "Que caixa? Que funeral?" Dei um passo à frente, mas Clayton correu para dentro da casa. "Papai." Meu marido, Carter, apareceu no corredor, e quando me viu, os joelhos dele literalmente cederam. "Quem é você?" Ele perguntou, puxando Clayton para trás de si, protetor. "Carter, do que você tá falando?" "Sou eu, a Vivien. Acabei de sair da prisão." Estendi os papéis de soltura, mas ele não se moveu. "A Vivien morreu há 8 meses, disse, com a voz falhando. "Suicídio na cela." O diretor da prisão me ligou pessoalmente e entregou a carta de despedida. Eu reconheci o corpo. A gente enterrou ela. Minhas pernas ficaram bombas. "Isso é impossível. Eu te escrevi toda semana. Liguei sempre que pude. A gente falou sobre o aniversário do Clayton há 3 semanas." Carter balançou a cabeça lentamente. "Eu não recebo carta ou ligação há 8 meses. Desde que," ele hesitou, "desde que minha esposa morreu. Não sei quem você é, nem que tipo de brincadeira doentia é essa, mas precisa ir embora." "Brincadeira? Carter? Eu sou sua esposa. A gente é casado há 12 anos." Ele foi até a gaveta da cozinha e pegou uma pasta. As mãos agora firmes, como se já tivesse decidido o que fazer. Dentro, havia documentos, uma certidão de óbito com meu nome, papel timbrado da prisão dizendo que eu tinha tirado a própria vida, um programa de funeral com minha foto. "Essa é a certidão de óbito da minha esposa", disse baixo. "Assinada pelo médico da prisão." Fiquei olhando para os papéis. Pareciam reais. Selos oficiais, assinaturas, tudo. "Isso é falso. Só pode ser. Alguém tá mentindo pra você." Clayton espiou por trás do pai. "Você tem o cheiro da mamãe", sussurrou, "o cheiro do shampoo dela." Mas Carter continuou firme. Puxou o filho de volta com cuidado. "Filho, eu sei que você sente falta da mamãe, mas essa não é ela. Às vezes pessoas mais fingem ser alguém que a gente ama." O jeito como ele disse aquilo, tão protetor, tão triste, me fez duvidar de mim mesma. Foi então que uma mulher apareceu no corredor. Loira, talvez com uns 30 anos, uma mão apoiada sobre a barriga visivelmente grávida, uns 7 meses, eu diria. "Carter, tá tudo bem?" perguntou, tocando o braço dele. "Essa mulher diz que a Vivien", respondeu Carter, quase num sussurro. Os olhos da loira se encheram de choque e pena. "Ah, querido", ela estendeu a mão para mim. "Sinto muito, mas depois que o Carter perdeu a esposa, a gente se conheceu num grupo de apoio. Eu também perdi meu marido. Eu sei como o luto pode ser horrível." Ela olhou para Carter. "Quer que eu chame a polícia? Você casou de novo?" Minha voz falhou quando vi o anel na mão dela. "Faz só 8 meses e você já tá esperando um bebê com outra?" Eu sofri. Eu segui em frente, por causa do Clayton. A Cassandra tem sido maravilhosa com ele. Cassandra apertou a mão dele. "Clayton, querido, por que não vai pro seu quarto enquanto a gente resolve isso?" Clayton olhou para mim mais uma vez. Ele começava a acreditar. "Mas ela tem a voz da mamãe também." Dei para ele nosso sorriso de sempre, o sorriso das panquecas, como o chamávamos. Ela o imitou. "Eu sei, docinho", disse Cassandra, ajoelhando-se. Os olhos dele brilharam. "Posso abraçar ela?" perguntou, esperançoso. "Não, querido. Sua mamãe tá no céu, lembra? Visitamos o lugar especial dela semana passada." Tentei protestar, mas Cassandra mandou Clayton subir e pegou o celular. "Sinto muito, mas preciso proteger minha família." Ela discou 190 enquanto meu marido apenas ficava parado. "Sim, tem uma mulher aqui dizendo ser a esposa falecida do meu marido. Ela parece estar com algum distúrbio mental." "Espera!" gritei, desesperada. "Me pergunta qualquer coisa. Qualquer coisa que só eu saberia." Nosso primeiro encontro foi naquele restaurante chinês horrível. Você teve intoxicação alimentar. O Clayton nasceu durante uma nevasca. O rosto de Carter mudou, mas Cassandra interrompeu. "Qualquer um pode descobrir isso." "Rede social, amigos", ela balançou a cabeça.
Senhora, eu entendo que o luto faz as pessoas agirem assim, mas isso é cruel. A cicatriz na minha barriga da cesariana, continuei. Parece uma espada. O rosto de Carter empalideceu. Como você sabe disso? Levantei um pouco a camisa, mostrando a cicatriz em forma de espada. Carter cambaleou para trás. Meu Deus, como isso é possível? Sussurrei. A mão de Cassandra apertou o braço dele. Carter, cicatrizes podem ser falsificadas. Não deixe ela te manipular. Dava para ver que Carter estava dividido. A polícia chegou em poucos minutos. O policial olhou para meus papéis de soltura, depois para a certidão de óbito que Carter mostrava. Esses papéis de soltura parecem legítimos, disse o policial. Mas essa certidão de óbito também parece. Vou fazer umas ligações. Ele se afastou com o celular no ouvido. 5 minutos depois, voltou. A prisão confirma que Vivian Jennings morreu há 8 meses. Suicídio. O corpo foi entregue à família. Ele me olhou com pena. Senhora, eu não sei quem você é, mas precisa ir embora. Se voltar, será presa. Enquanto me levavam, ouvi Clayton chorando pela janela do andar de cima. Mas ela sabia da cicatriz, ele soluçava. A mamãe sempre dizia que era porque eu era o guerreiro dela. Ouvi a voz de Cassandra tentando acalmá-lo. Às vezes as pessoas pesquisam, querido. Seu pai fala sobre sua mamãe na internet. Dá para aprender coisas assim. Mas o jeito como ela disse aquilo me gelou o sangue. Tinha algo errado acontecendo, e eu ia descobrir o que. Dirigi por 2 quadras e parei num estacionamento vazio atrás de um mercado fechado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desligar o motor. Os papéis de soltura estavam no meu colo, amassados de quando o policial os pegou para verificar. A voz dele ecoava na minha cabeça, a prisão confirma que você morreu há 8 meses. Meu celular tinha 3% de bateria e nenhum lugar para carregar. Recuo o banco e fico olhando pro teto do carro, tentando entender o que diabos aconteceu. O rosto de Carter quando me viu não saía da minha mente, repetindo como um filme sem pausa. O jeito como ele me olhou como se eu fosse uma estranha. O toque de Cassandra no braço dele, protetora, como se agora ele pertencesse a ela. Clayton chorando sobre a cicatriz. Devo ter cochilado, porque quando abri os olhos, uma luz cinzenta entrava pelo para-brisa. Meu pescoço doía, e o gosto da boca era horrível. Peguei o celular, 2% de bateria. 6h47 da manhã. O cartório do condado abriria às 8 horas. Liguei o carro e fui até o centro, segurando os papéis de soltura com força. A funcionária do cartório era uma mulher de aparência cansada, óculos pendurados numa correntinha. Entreguei os papéis no balcão. Ela os examinou rapidamente e digitou algo no computador. De repente, seus dedos pararam. Olhou para a tela, depois para mim, e de novo para a tela. Pegou o telefone sem dizer nada e apertou um botão. Um homem de gravata saiu de um escritório ao fundo, devia ser o supervisor, pelo crachá. Ele olhou os papéis, digitou algo e ergueu as sobrancelhas. Senhora, nosso sistema mostra que a senhora está falecida há 8 meses, disse em voz baixa. Certidão de óbito registrada pelo Departamento de Correções. Meu estômago afundou. Isso é impossível. Eu saí ontem. Eu tô aqui. Ele clicou algumas vezes. O registro diz que Vivian Jennings morreu sob custódia. Há uma certidão de óbito arquivada. Pausou. A senhora quer uma cópia? Assenti, porque não consegui falar. Ele sumiu nos fundos e voltou com o documento impresso. Meu nome, minha data de nascimento, data de morte 8 meses atrás, assinatura do médico da prisão, selo oficial do estado, tudo parecia perfeitamente autêntico. Saí do cartório com as pernas bambas e me sentei no carro, comparando os 2 papéis. Os de soltura tinham timbre oficial, assinaturas, carimbos. A certidão de óbito também. Ambos pareciam legítimos. Ambos tinham selos do estado. Alguém tinha feito um esforço enorme para fazer o mundo acreditar que eu morri, enquanto me mantinham viva dentro da prisão. Alguém com acesso a sistemas e documentos oficiais. Alguém capaz de falsificar uma certidão de óbito e inseri-la nos bancos de dados do governo. Eu precisava descobrir quem e por quê. Mas não fazia ideia de por onde começar. Lembrei da conselheira da prisão mencionando um centro de reintegração no centro da cidade, que ajudava ex-detentos. Eu quase não tinha dinheiro, uns $40 das verbas de soltura, e nenhum lugar para ficar. Digitei o endereço no celular antes que a bateria morresse de vez e dirigi até lá. O centro de reintegração ficava num prédio antigo de tijolos, com uma placa desbotada. Lá dentro, uma mulher na recepção levantou o olhar quando entrei. Comecei a explicar minha situação, e vi o rosto dela mudar de curiosidade educada para choque, e depois, alarme. Ela pegou o telefone no meio da minha fala.
Preciso te conectar com assistência jurídica agora. Sua voz era firme. Isso vai muito além do que tratamos aqui. Você precisa de uma advogada que entenda de justiça criminal e problemas de identidade civil. Enquanto fazia as ligações, apontou para um computador num canto. Entrei na minha conta antiga de e-mail usando a senha que lembrava. Ela abriu, mas tudo parecia errado. Verifiquei o histórico de login. 8 meses atrás, alguém acessou de um IP que eu não reconhecia. No mesmo dia, a senha foi trocada. Eu tinha perdido o acesso exatamente quando a certidão de morte apareceu. Alguém assumiu minha conta para impedir que eu contatasse qualquer pessoa. Voltei à recepção e pedi para usar o telefone. A mulher me entregou o aparelho. Disquei o número do setor de registros da prisão de memória. Uma atendente com voz monótona atendeu. Perguntei sobre meus registros de ligações e correspondências. Ela me colocou em espera. 15 minutos de música horrível depois, voltou. Esses registros exigem uma solicitação formal por escrito. O processamento leva de 4 a 6 semanas. Desliguei, derrotada. Tudo exigia espera, papelada, tempo, e eu não tinha tempo. A funcionária do centro terminou uma ligação e sorriu para mim. A assistência jurídica vai te retornar. Eles estão marcando uma triagem. 5 minutos depois, o telefone dela tocou. Ela me entregou o aparelho. Do outro lado da linha, uma voz calma me disse: meu nome é Aleema Ward. Sou sua nova advogada. Daqui a 3 dias. 3 dias pareciam uma eternidade quando eu não tinha onde dormir e meu filho achava que eu estava morta. A funcionária do centro de reintegração deve ter percebido meu desespero, porque fez outra ligação e conseguiu uma cama de abrigo emergencial para mim naquela noite. Agradeci e saí de lá com o endereço anotado num pedaço de papel amassado. De volta ao carro, não conseguia parar de pensar na expressão do Clayton quando me viu. O jeito que os olhos dele brilharam por um segundo antes que o medo tomasse conta. Ele me reconheceu. Ele sabia meu cheiro, minha voz, meu sorriso. Antes que a Cassandra o convencesse do contrário, ele sabia que eu era a mãe dele. Achei um caderno no porta-luvas e comecei a escrever. Cada detalhe que eu conseguia lembrar da nossa vida juntos. O jeito que eu fazia panquecas em formato de dinossauro. A canção que eu cantava quando ele não conseguia dormir. O jogo em que fingíamos que os carrinhos dele podiam falar. A vez em que ele quebrou o braço caindo do balanço e eu o segurei no pronto-socorro. O elefante de pelúcia favorito dele, o Sr. Tromba. A cicatriz no joelho, da vez que aprendeu a andar de bicicleta. Coisas que só a mãe de verdade saberia. Coisas que eu talvez precisasse para provar quem eu era. Dirigi até o endereço do abrigo que a funcionária me deu. O prédio parecia velho e cansado, com a pintura descascando e uma luz piscando sobre a entrada. Lá dentro, uma mulher na recepção conferiu meu nome numa lista e me entregou a chave de um armário e um cobertor fino. A área de descanso tinha fileiras de beliches apertados, e encontrei um vazio perto da parede do fundo. Guardei as chaves do carro e o caderno no armário, depois sentei na cama improvisada com meus papéis de soltura abertos no colo. O inventário de pertences listava tudo o que eu supostamente tinha na cela ao ser liberada. Meu escova de dentes, 3 livros, uma foto do Clayton de 5 anos atrás, 2 pares de meias, roupas íntimas e as roupas da prisão que eu estava vestindo. Mas eu lembrava claramente de ter escrito pelo menos 6 cartas pro Carter nas semanas antes da minha suposta morte, 8 meses atrás. Cartas sobre o aniversário que o Clayton teria, sobre como eu contava os dias para sair, sobre o quanto sentia falta deles dois. Nenhuma dessas cartas aparecia no registro de correspondência anexo à folha de inventário. O registro parava exatamente 8 meses atrás, com uma carta para minha irmã, e depois, nada. Como se, de um dia para o outro, minha capacidade de falar com o mundo lá fora tivesse simplesmente sumido. Acordei cedo quando o alarme de alguém tocou 3 camas adiante. Minhas costas doíam por causa do colchão fino, e eu me sentia suja por ter dormido com a mesma roupa. Peguei minhas coisas no armário e saí antes que a correria do café da manhã começasse. A certidão de óbito que Carter me mostrou tinha o nome do cemitério e o número do túmulo. Coloquei o endereço no celular e atravessei a cidade dirigindo. Os portões do cemitério estavam abertos. Segui a estrada sinuosa entre fileiras de lápides até encontrar a seção indicada. Estacionei e caminhei pela grama molhada, lendo nomes e datas, até que vi. Meu nome. Vivian Jennings. Minha data de nascimento. E a data da morte, 8 meses atrás. Flores frescas estavam num vaso de metal preso à lápide. Alguém tinha estado ali recentemente. Provavelmente Carter e Clayton, visitando o que achavam ser meu túmulo. Fiquei parado olhando para aquilo, me sentindo fora do meu corpo. Aquilo existia no mundo real. Alguém pagou por isso. Alguém mandou gravar meu nome na pedra. Alguém enterrou o que supostamente era meu corpo naquele exato lugar. Tudo parecia errado, de um jeito que fez minha pele arrepiar.
Peguei o celular e tirei fotos de tudo. A lápide de vários ângulos, as flores, a plaquinha com o número do lote, o nome da funerária gravado na base. Depois voltei pro carro e procurei o endereço da funerária, a 3 quadras dali. Dirigi até lá e estacionei no pequeno estacionamento. O prédio era de tijolos, com colunas brancas tentando parecer elegantes, mas só pareciam antigas. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de flores e limpador de carpete. Um homem de terno escuro levantou os olhos da mesa quando entrei. Perguntei se poderia falar com quem cuidou dos arranjos para Vivian Jennings há 8 meses. Ele pareceu confuso e perguntou se eu era um parente. Respondi que eu era Vivian Jennings e precisava ver o arquivo. O rosto dele ficou pálido, e ele se levantou rapidamente, dizendo que precisava chamar o diretor. Alguns minutos depois, um homem mais velho apareceu e se apresentou como Mick Elliott. Perguntou do que se tratava, e dava para ver que achava que eu era algum tipo de golpista ou maluca. Tirei meus papéis de soltura e levantei o pulso para ele ver a pulseira de identificação prisional que esqueceram de cortar quando saí. A expressão dele mudou de defensiva para chocada. Pediu que eu esperasse e sumiu em um escritório nos fundos. Quando voltou, trazia uma pasta grossa. Sentou-se comigo numa pequena sala de conferências e a abriu com cuidado. O certificado de óbito estava em cima, assinado por alguém chamado Dr. Jais Finley, da unidade médica da prisão. Abaixo havia um formulário de autorização de transporte com o timbre oficial do Departamento de Correções, instruindo a funerária a receber o corpo e preparar o enterro imediato. As mãos de Mick tremiam um pouco enquanto virava as páginas. Ele começou a explicar o que aconteceu há 8 meses, em voz baixa. O corpo chegou em um saco de transporte lacrado, com uma etiqueta contendo meu nome e número de prisioneira. A papelada dizia caixão fechado apenas. Sem visualização, por causa da natureza da morte. Ele disse que isso era incomum, mas não inédito em mortes dentro de prisões, especialmente quando envolviam violência ou trauma. Carter compareceu para resolver os trâmites e assinar os papéis, mas nunca viu o corpo. A prisão insistiu que os restos mortais permanecessem lacrados por razões de saúde e segurança. Mick admitiu que isso o incomodou na época, porque ele sempre exige identificação da família, mas a documentação era tão oficial e completa que acabou seguindo o protocolo. Carter escolheu o caixão, aprovou o design da lápide e pagou tudo. O enterro aconteceu 3 dias depois, com Carter, Clayton e alguns amigos de Carter presentes. Mick me mostrou fotos do funeral, meu filho de pé ao lado daquele caixão fechado, segurando a mão do pai. Pedi a Mick se eu podia tirar cópias de tudo no arquivo. Ele hesitou, olhando para os papéis, depois para mim e para a pulseira da prisão. Por fim, disse que faria as cópias, porque algo naquela história o incomodava, mesmo na época. Ele levou a pasta até uma copiadora no canto, e eu ouvi o zumbido e o clique da máquina por vários minutos. Voltou com uma pilha de papéis e deslizou pela mesa, a autorização de transporte, o certificado de óbito, as anotações de recebimento do corpo lacrado, a nota fiscal paga por Carter, tudo. Agradeci e saí antes que ele mudasse de ideia sobre me ajudar. De volta ao abrigo, encontrei uma mesa vazia na sala comum e espalhei todos os documentos, papéis de soltura à esquerda, certidão de óbito e arquivos da funerária à direita, a folha de inventário dos meus pertences e o registro interrompido de correspondências no meio. Peguei uma caneta e comecei a escrever uma linha do tempo no verso de um envelope. 8 meses atrás, algo aconteceu que fez minhas cartas pararem de sair. Na mesma época, alguém acessou minha conta de e-mail de um local desconhecido e trocou minha senha. Na mesma semana, foi criado um certificado de óbito com a assinatura de um médico da prisão. Dias depois, um corpo lacrado foi transportado para a funerária com meu nome. Carter recebeu a notificação oficial. Um funeral aconteceu. Minha família enterrou alguém acreditando que era eu. Tudo isso enquanto eu estava viva na cela, sem saber que o mundo lá fora achava que eu estava morta. Uma assistente social que fazia rondas no abrigo parou na minha mesa e perguntou se eu precisava de ajuda. Expliquei que tinha acabado de ser libertada e precisava pedir auxílio alimentação e ajuda financeira emergencial. Ela pegou alguns formulários e me ajudou a preencher. Quando enviamos online, os 2 pedidos foram rejeitados imediatamente. O banco de dados do Estado mostrava que eu estava morta. Ela tentou ligar para o setor de benefícios, mas foi transferida 3 vezes antes de desistir. Disse que eu precisaria resolver meu status legal antes de qualquer programa de assistência funcionar. A mesma coisa aconteceu quando tentei fazer um cartão da biblioteca para usar os computadores. A bibliotecária digitou meu nome e número de seguro social no sistema, franziu o senho e disse que não podia emitir um cartão para alguém listado como falecido. Todo o sistema que eu tocava me tratava como um fantasma. Passei minha segunda noite no abrigo escrevendo uma longa carta para Carter em papel de caderno. Expliquei tudo o que descobri até agora, as cartas desaparecidas, o túmulo com meu nome, o arquivo da funerária mostrando um corpo que ninguém identificou, a conta de e-mail invadida e a linha do tempo de quando tudo aconteceu.
Fiz cópias dos meus papéis de soltura e imprimi as fotos do túmulo numa farmácia. Coloquei tudo num envelope com o nome dele. Queria que ele visse as provas por escrito, sem Cassandra por perto para interceptar ou distorcer. Talvez, vendo tudo assim, ele percebesse que algo terrível aconteceu conosco. Na manhã seguinte, procurei online o endereço do trabalho de Carter. Ele trabalhava numa companhia de seguros no centro, num prédio grande de escritórios. Dirigi até lá e fui até o correio interno no saguão, endereçando o envelope com o nome completo de Carter e o nome da empresa. O atendente o recebeu sem fazer perguntas, e saí de lá sentindo que tinha feito algo pequeno, mas importante. Depois, dirigi até o Detran para tentar tirar um novo documento de identidade, já que o meu havia vencido enquanto eu estava na prisão. Esperei na fila por 40 minutos até finalmente chegar ao balcão. A funcionária digitou minhas informações no computador e sua expressão mudou. Ela chamou um supervisor. O supervisor olhou para a tela, depois para mim, e disse que não podiam emitir uma identificação para alguém cujo registro constava como falecido. Tentei explicar sobre o erro da prisão, mas o supervisor apenas repetia que eu precisava resolver meu status junto ao cartório estadual de registros vitais primeiro. Saí do Detran de mãos vazias, ainda incapaz de provar quem eu era em qualquer sistema oficial. O escritório de assistência jurídica ficava num prédio caindo aos pedaços, perto do tribunal, terceiro andar, sem elevador. Subi as escadas carregando minha pasta de documentos, as pernas ainda trêmulas depois da rejeição no Detran. A sala de espera tinha cadeiras de plástico e revistas velhas, mas a recepcionista foi gentil quando expliquei que tinha uma consulta com Elma Lima Ward. Ela me levou até uma salinha onde uma mulher por volta dos 40 anos estava sentada atrás de uma mesa coberta de pastas de casos. Elma se levantou e apertou minha mão com firmeza, seu toque era quente e tranquilizador, de um jeito que fez minha garganta se apertar. Ela apontou para a cadeira em frente à sua mesa e pegou um bloco jurídico amarelo, caneta pronta. Comecei a falar, e não consegui parar. A história toda saiu de uma vez, enquanto ela preenchia página após página de anotações. Fez perguntas específicas sobre datas e horários, sobre quem eu tinha contatado na prisão, sobre o texto exato no certificado de óbito. Quando cheguei na parte sobre Clayton reconhecendo meu cheiro e meu sorriso, ela levantou os olhos das anotações com um olhar triste, mas continuou escrevendo. Uma hora passou, depois outra, e em momento algum ela agiu como se eu fosse louca ou estivesse mentindo. Disse que já havia lidado com casos de condenações injustas, mas nunca com alguém apagado dos registros oficiais enquanto ainda respirava. O bloco já estava meio cheio quando terminei. Elma folheou suas anotações e começou a falar. Precisávamos protocolar uma petição emergencial no tribunal, explicou, para provar legalmente minha identidade e conseguir uma ordem de proteção, impedindo que eu fosse presa simplesmente por existir. A voz dela era firme e profissional enquanto traçava o plano, avisando que o processo poderia levar meses e exigiria provas sólidas. Testes de DNA comparando meu material genético com o de Clayton seriam essenciais, junto com testemunhos de pessoas que me conheciam antes da prisão. Assenti, tentando absorver tudo enquanto ela abria formulários no computador. O teclado batia rápido enquanto ela digitava, me fazendo perguntas sobre meu histórico e minha família. Eu contei que tinha uma irmã em outro estado, mas que não nos falávamos desde antes da prisão, pois nosso relacionamento era complicado. Elma notou e disse que relações complicadas ainda serviam para comparação de DNA. Ela abriu uma nova janela na tela e começou a listar todas as provas que eu já tinha reunido, os papéis de soltura com selos e assinaturas oficiais, o arquivo da funerária mostrando o transporte do corpo lacrado, a linha do tempo do bloqueio no meu e-mail e das cartas que nunca chegaram a Carter. Digitava rápido, organizando tudo em categorias. Mas disse que precisávamos de mais. Meus registros completos da prisão, incluindo filmagens de vigilância do dia da suposta morte, prontuário médico provando que eu estava viva e recebendo tratamento, registros de visitas mostrando contato com funcionários, ligações telefônicas feitas por mim. Ela se encarregaria de enviar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, FOIA, exigindo cada papel e vídeo relacionados ao meu caso. Enquanto o documento era impresso, abriu outro arquivo e começou a escrever uma carta ao diretor da prisão. O tom dela mudou, agora era formal e severo, mencionando preservação de provas e possíveis violações criminais. Explicou que estava copiando o gabinete do Procurador-Geral do Estado porque o que havia acontecido ia além de um simples erro administrativo. Alguém com acesso aos sistemas oficiais falsificou registros deliberadamente, e isso era um crime grave. A impressora zumbia enquanto página após página saía. Elma assinou cada uma com firmeza, colocou todas em envelopes e os empilhou na bandeja de saída. Eu a observava trabalhar, sentindo uma mistura estranha de alívio e ansiedade crescendo dentro de mim. Finalmente, alguém estava agindo, em vez de apenas dizer que eu estava errada ou confusa. Ela selou os envelopes e se voltou para mim com um pequeno sorriso. Isto é só o começo, avisou, mas agora você tem representação e um plano. Saí do escritório uma hora depois, com cópias de tudo que ela havia protocolado.
Desci os 3 andares com a pasta mais grossa do que quando cheguei. Pela primeira vez desde que apareci na porta de Carter, senti que talvez eu pudesse provar o que realmente aconteceu comigo. O pânico e a confusão que me sufocavam há dias afrouxaram um pouco. Agora eu tinha uma advogada que acreditava em mim e sabia como enfrentar o sistema. Do lado de fora, na calçada, verifiquei a hora no celular de emergência do abrigo. Ainda era tarde, com várias horas antes do jantar. Caminhei até o ponto de ônibus, quando uma mulher se aproximou, devia ter uns 35 anos, com uma bolsa de ombro e um sorriso profissional, mas amigável. Ela se apresentou como Kirsten Logan, jornalista que cobria questões de justiça criminal. Disse que alguém do centro de reentrada mencionou minha situação e que queria ouvir minha história. Meu estômago se contraiu, medo de piorar as coisas, de Cassandra ver meu nome nas notícias e usar isso contra mim para manter Clayton longe. Mas Kirsten continuou falando, explicando que a atenção da mídia muitas vezes fazia o sistema agir mais rápido, porque ninguém queria parecer incompetente em público. Prometeu verificar cada detalhe antes de publicar e proteger minha privacidade o máximo possível, sem deixar de expor o que a prisão fez. Observei seu rosto, tentando decidir se podia confiar. Ela tirou um cartão de visita com seu nome e o logotipo do jornal, junto com links para artigos que escrevera sobre injustiças e reformas no sistema prisional. Os artigos pareciam legítimos quando dei uma olhada no celular dela, investigações sérias que haviam levado a mudanças de políticas. Concordei em conversar, e fomos até uma cafeteria 2 quadras adiante, onde ela me pagou o almoço enquanto eu contava tudo de novo. Ela gravou nossa conversa no celular, com minha permissão, e fez anotações num caderno espiral manchado de café. Passamos 2 horas ali, eu explicando a linha do tempo, mostrando documentos, descrevendo o caso da funerária e o corpo lacrado. Os olhos dela se arregalaram quando mostrei o arquivo de Mickey sobre o protocolo de transporte. Ela tirou fotos de cada página com o celular. Isso é altamente incomum, ela disse. Quase inédito um corpo chegar lacrado sem nenhuma identificação familiar. Isso sugeria que alguém com autoridade institucional tinha orquestrado toda a farsa, alguém capaz de manipular documentos oficiais e procedimentos de transporte. Ela fotografou meus papéis de soltura, a cópia do atestado de óbito, as fotos do túmulo, tudo. Quando terminamos, ela guardou as anotações e prometeu começar a fazer ligações para o departamento de correções. Disse que pediria um comentário oficial sobre o meu caso e veria como reagiriam. A reação deles, explicou, diria muito sobre se aquilo tinha sido um simples erro ou algo mais deliberado. Peguei o ônibus de volta para o abrigo, sentindo-me exposta e nervosa com o que poderia acontecer quando o artigo dela fosse publicado. Na tarde seguinte, Kirsten me mandou uma mensagem dizendo que tinha recebido resposta do Departamento de Informações Públicas do DOC. A resposta era curta e burocrática, segundo ela, dizendo apenas que estavam analisando o caso, mas que não podiam discutir registros individuais de prisioneiros. Isso é linguagem de governo para pânico interno, explicou. Porque as instituições só usam esse tipo de resposta quando estão correndo para entender o que deu errado. 3 dias depois de eu ter enviado a carta para o local de trabalho de Carter, um número desconhecido ligou para o telefone comunitário do abrigo. Quase não atendi, achando que era spam, mas algo me fez atender. A voz de Carter veio trêmula e incerta, perguntando se podíamos nos encontrar em algum lugar público para conversar. Ele tinha recebido minha carta no trabalho, disse, e desde então não conseguia pensar em mais nada. Minhas mãos tremiam quando concordei em encontrá-lo no mesmo café onde eu tinha falado com Kirsten. Ele tinha visto todas as provas por escrito, longe da interferência protetora de Cassandra, e algo parecia ter mudado na forma como ele processava tudo. Desliguei o telefone e fiquei sentada no beliche do abrigo olhando para o aparelho, me perguntando se isso significava que ele estava começando a acreditar em mim ou se só queria mais respostas antes de decidir que eu era louca. O café estava quase vazio quando cheguei na tarde seguinte, só algumas pessoas com laptops espalhadas pelas mesas. Carter já estava sentado num canto, e de longe dava para ver que ele estava péssimo, olheiras fundas, camisa amarrotada, cabelo bagunçado como se tivesse passado a noite toda passando as mãos por ele. A pasta amarela estava sobre a mesa, grossa de papéis. Sentei-me na cadeira em frente e observei enquanto ele abria a pasta com as mãos trêmulas. Espalhou os documentos entre nós como se estivesse montando uma cena de crime, certidão de óbito, programa do funeral, cartas oficiais da prisão, tudo disposto em fileiras ordenadas. Sua voz saiu rouca quando finalmente falou, perguntando como aquilo tudo podia ser real se eu estava ali, viva, na frente dele. Tirei meus próprios papéis, os documentos de soltura com carimbos e assinaturas oficiais. Fui mostrando tudo, apontando as datas, explicando a linha do tempo de quando minhas cartas e ligações deveriam ter chegado até ele. Ele ficou olhando os papéis por um longo tempo antes de admitir algo que me apertou o peito. Disse que tinha achado estranho quando minhas cartas e ligações pararam de chegar. Mas o conselheiro da prisão contou a ele que eu estava me afastando emocionalmente antes do suicídio. Foi isso que disseram, que eu estava me desligando de todos, me preparando para o fim.
O conselheiro fez soar como algo normal, um padrão que eles já tinham visto antes. As mãos de Carter ainda tremiam quando ele pegou o celular. Rolou a tela e me mostrou uma mensagem. Era um texto, supostamente enviado por mim, datado de 8 meses atrás. A mensagem dizia que eu não aguentava mais a prisão, que ele devia seguir em frente com a vida e me esquecer. Fiquei olhando aquelas palavras e senti enjoo, porque eu nunca escrevi aquilo. Nunca mandei mensagem nenhuma assim. Disse a ele que nem sabia como alguém teria conseguido acessar minha conta para enviar um texto. Mas claramente alguém conseguiu. Alguém queria que ele acreditasse que eu estava desistindo. E ele acreditou. Acreditou que era uma despedida. Perguntei então sobre a carta de adeus que o diretor da prisão supostamente tinha entregue a ele pessoalmente. O rosto de Carter empalideceu e ele pegou a carteira. Disse que a carregava com ele há 8 meses, dobrada no couro. O papel estava macio de tanto ser manuseado, com as dobras gastas de ser aberto e fechado centenas de vezes. Peguei a carta com cuidado e comecei a ler. A caligrafia parecia mesmo com a minha, o suficiente para entender por que ele acreditou, mas as palavras estavam todas erradas. A forma de escrever era fria, formal, nada parecida com o jeito que eu falo. Dizia coisas sobre aceitar o destino e encontrar paz, frases que eu jamais usaria. Falava de Clayton de um jeito distante que me deu vontade de gritar, porque eu nunca escrevi sobre meu filho assim. Carter me observava enquanto eu lia, estudando cada reação. E dava para ver algo mudando no olhar dele, como se finalmente estivesse permitindo a si mesmo considerar que talvez eu estivesse dizendo a verdade. Ele perguntou o que eu precisava dele, a voz mal passando de um sussurro. Eu disse direto, sem rodeios, porque não havia mais motivo para esconder. Eu precisava de um teste de DNA para provar que sou a mãe biológica de Clayton. Precisava que ele parasse de me tratar como uma estranha perigosa tentando machucar a família dele. Eu precisava que ele me ajudasse a descobrir o que tinha acontecido, e quem tinha feito aquilo conosco. Carter assentiu lentamente e disse que concordaria com o teste de DNA, mas acrescentou que precisava de tempo para processar tudo antes de envolver o Clayton novamente. Cassandra estava apavorada, explicou. Tinha medo de que eu destruísse a família que ela construiu com ele. Estava grávida e preocupada com o que o meu retorno significava para o bebê, para Clayton, para tudo que eles haviam criado juntos. Ele precisava descobrir uma forma de lidar com a situação sem traumatizar ninguém. Eu quis discutir, exigir acesso imediato ao meu filho, mas me forcei a manter a calma. Trocamos números de telefone, digitando um no celular do outro ali mesmo, na mesa. Carter prometeu cooperar com os processos legais de Elma e que não iria me impedir de restabelecer minha identidade. Quando nos levantamos para sair, ele tocou meu braço brevemente, tão rápido que quase não percebi. Disse que sentia muito por não ter acreditado em mim no início, que o atestado de óbito e o funeral tinham parecido tão reais. Aceitar que eu estava morta parecia mais fácil do que questionar documentos oficiais do sistema prisional. Peguei o ônibus de volta para o abrigo atordoada, com as emoções todas embaralhadas, exausta, mas estranhamente esperançosa pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou. Ter Carter como aliado, e não mais como inimigo, mudava tudo. Mesmo que o caminho à frente ainda fosse confuso e cheio de obstáculos, agora eu tinha alguém que acreditava em mim, alguém que podia me ajudar a provar quem eu realmente era. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma ligação de Elma Lima. Ela tinha notícias que fizeram meu coração disparar. O departamento de correções havia designado um investigador interno para revisar meu caso após os pedidos formais dela e o artigo de Kirsten. Uma mulher chamada Antela Colombo, do escritório do inspetor-geral, queria me entrevistar sobre o que aconteceu. Elma me deu o endereço de um prédio do governo no centro e disse para eu levar toda a documentação que tivesse. O edifício era de concreto cinza e vidro, o tipo de lugar que gritava burocracia. Antela me recebeu numa pequena sala de reuniões no 3º andar. Devia ter uns 40 anos, cabelo escuro preso em um coque apertado e olhos afiados que não perdiam nada. Desde o segundo em que entrei, ela era puro profissionalismo. Havia um gravador sobre a mesa, que ela ligou antes mesmo de nos sentarmos. Suas perguntas eram diretas e detalhadas, vasculhando meus últimos meses na prisão. Quis saber sobre minha rotina diária, quais oficiais trabalhavam no meu bloco, quem cuidava do meu correio. Perguntou sobre a queixa que eu havia feito 8 meses atrás, aquela sobre as cartas enviadas que nunca chegavam. Cada vez que eu respondia, ela fazia anotações com uma caligrafia firme e precisa. Fez cópias de todos os meus documentos usando um scanner no canto da sala, meus papéis de soltura, a cópia do atestado de óbito, o arquivo da funerária, as fotos do túmulo, tudo. Mostrou especial interesse em saber quais agentes penitenciários tinham acesso ao meu bloco e à sala de correspondência. Pediu que eu escrevesse o nome de todas as pessoas que lembrava ter visto regularmente nos meses anteriores à minha morte. A entrevista durou quase 2 horas, e no final, eu me sentia drenada. Mas Antela parecia satisfeita com o que eu havia entregado.
Guardou as anotações e o gravador, dizendo que entraria em contato conforme a investigação avançasse. Não podia compartilhar detalhes sobre o que estavam descobrindo, mas prometeu manter ela informada sobre qualquer coisa relevante ao meu processo. Então ela fechou a pasta e me olhou com uma expressão difícil de decifrar. Abriu algo no computador e girou o monitor para que eu visse. O banco de dados mostrava meu nome com um registro de óbito datado de 8 meses atrás. Mas, ao clicar nos detalhes, havia algo estranho. Ela apontou para um campo onde dizia verificado por, e havia apenas um nome, quando normalmente constavam vários. Rhea Harrington, supervisora da sala de correspondência. Antela rolou a tela e mostrou a data de demissão, exatamente 2 semanas depois de o meu falecimento ter sido registrado. O estômago me virou. Fiquei olhando o nome Rhea Harrington, tentando entender por que ele me parecia tão familiar. Então me atingiu como um soco. Rhea era a mulher que trabalhava na sala de correio, a que sempre usava perfume demais e unhas postiças longas que faziam clique-clique no balcão quando ela separava pacotes. Lembrei dela porque ela namorava um dos agentes do meu bloco, um cara chamado Rodrigo, com um bigode grosso e sempre com cara de quem odiava responder perguntas de presas. Eu nunca tive grandes problemas com nenhum dos dois, só aquela atitude típica de funcionário de presídio, que te trata como se fosse invisível ou burra. Mas 8 meses atrás, eu realmente tinha feito uma queixa formal. Tinha escrito 3 cartas para Carter em uma semana, porque o aniversário de Clayton estava chegando e eu queria garantir que pelo menos uma chegasse. Nenhuma delas foi entregue. Quando perguntei a Rhea sobre isso, ela ficou na defensiva e disse que o sistema de correio estava atrasado e que às vezes as cartas se perdiam. Registrei a reclamação pelo processo oficial, documentando as datas em que havia entregue as cartas para ela e o fato de que Carter nunca as recebeu. A reclamação foi encaminhada ao supervisor dela, e eu nunca tive retorno. 2 semanas depois, meus privilégios de correspondência foram suspensos por uma suposta violação de regras que eu nem cometi. Antela observava meu rosto enquanto eu lembrava de tudo isso. Ela me entregou um bloco amarelo de anotações e uma caneta, pedindo que eu escrevesse tudo o que conseguisse lembrar sobre aquela reclamação, cada detalhe das cartas perdidas, cada interação com Rhea, qualquer coisa que eu recordasse sobre Rodrigo ou outros funcionários que pudessem estar envolvidos. Disse que não podia me contar detalhes da investigação, porque ainda estava em andamento, mas confirmou que estavam analisando se havia falsificação de registros por parte dos funcionários para encobrir roubo de correspondência ou outras formas de má conduta. Comecei a escrever, e as palavras simplesmente jorraram. Escrevi sobre como Rhea sempre parecia apressada quando eu levava minha correspondência de saída, como jogava os envelopes numa caixa sem realmente olhar para eles. Escrevi sobre o formulário de reclamação que preenchi e sobre como a resposta que recebi foi apenas uma carta padrão dizendo que minha queixa havia sido revisada e considerada sem mérito. Escrevi sobre Rodrigo, e como ele passou a me olhar de um jeito estranho depois que registrei a queixa, como se soubesse de algo que eu não sabia. Também escrevi sobre a suspensão dos meus privilégios de correio logo depois e sobre todo o processo de apelação que precisei enfrentar para poder escrever a minha família novamente. Quando finalmente consegui recuperá-los, Carter já não respondia mais às minhas cartas. Achei que ele estivesse com raiva de mim, ou que tivesse desistido do nosso casamento. Nunca imaginei que alguém literalmente me havia feito desaparecer do sistema. A caneta tremia na minha mão enquanto eu continuava escrevendo. Antela me deixou à vontade, sem me apressar, apenas assentindo de vez em quando. Quando terminei, tinha preenchido 4 páginas frente e verso com tudo o que lembrava. Ela pegou as folhas e as leu atentamente, fazendo anotações em outro bloco. Então me olhou com uma expressão séria, e disse algo que fez meu sangue gelar. Disse que, se Rhea e Rodrigo estivessem envolvidos nisso, eu precisava ficar bem longe deles. Confrontá-los poderia prejudicar a investigação e até me colocar em perigo. Pessoas dispostas a ir tão longe para encobrir crimes, disse ela, poderiam fazer coisas piores se sentissem ameaçadas. Prometi que não tentaria entrar em contato, mas por dentro eu gritava. Aquelas pessoas tinham roubado minha vida, apagado minha identidade, feito meu marido acreditar que eu estava morta, tudo para esconder que estavam roubando correspondência. A simples ideia me deu vontade de vomitar ali mesmo no escritório dela. Antela me acompanhou até a saída e disse que entraria em contato conforme a investigação avançasse. Repetiu que eu não devia fazer nada estúpido como tentar achar Rhea ou Rodrigo por conta própria. Assenti e deixei o prédio com as pernas bambas, achando que ia desabar a qualquer momento. De volta ao abrigo, não consegui me concentrar em nada. Fiquei pensando nas unhas de Rhea fazendo clique-clique no balcão, no bigode de Rodrigo, e em como 2 pessoas aparentemente aleatórias tinham destruído tudo. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem de Kirsten. O artigo dela tinha acabado de ser publicado. Cliquei no link, e lá estava o título. Mulher declarada morta pelo sistema prisional luta para reconquistar sua vida. Ela escreveu de forma cuidadosa, focando nos documentos e nas falhas sistêmicas, sem transformar aquilo em um drama sensacionalista.
Incluiu trechos da minha entrevista, fotos dos meus papéis de soltura ao lado do atestado de óbito e questionamentos sobre como o sistema penitenciário podia simplesmente perder o rastro de uma pessoa viva. O artigo estava excelente, e senti uma gratidão profunda por alguém finalmente estar contando minha história do jeito certo. Dentro de uma hora, a matéria começou a se espalhar nas redes sociais. Vi os comentários se acumulando na tela do celular. A maioria das pessoas estava indignada, dizendo coisas como isso pode acontecer, e o sistema está completamente quebrado, e pobre mulher. Alguns, porém, eram céticos, diziam que eu provavelmente era uma golpista, ou que tinha problemas mentais, que devia haver alguma explicação razoável. Mas os comentários de apoio superavam os negativos em larga escala. As pessoas estavam compartilhando o artigo e marcando veículos de imprensa e autoridades do governo. Pela primeira vez, parecia que algo bom podia sair de toda essa atenção. Na manhã seguinte, a diretora do abrigo me chamou à sala dela. Parecia nervosa e desconfortável. Disse que havia recebido uma ligação na noite anterior de alguém afirmando que eu era perigosa e não deveria estar perto de pessoas vulneráveis. O interlocutor disse que eu era violenta, instável, e que minha presença colocava todos em risco. A diretora me assegurou que não acreditava em nada daquilo, que eu sempre tinha sido tranquila e respeitosa desde que cheguei, mas que precisava levar a ameaça a sério por questões de responsabilidade e segurança das outras residentes. Disse que sentia muito, mas que eu teria que encontrar outro lugar para ficar. Foi como levar um soco no estômago. Juntei minhas poucas coisas e liguei para Elma Lima do lado de fora do abrigo. Ela ficou furiosa quando contei o que aconteceu, não comigo, mas com quem quer que tivesse feito aquela ligação. Disse que tinha um fundo de emergência da assistência jurídica que podia usar para me colocar em um hotel barato por algumas semanas, enquanto buscávamos uma solução mais estável. 2 horas depois, eu estava fazendo check-in em um hotel decadente na periferia da cidade. O quarto cheirava a cigarro e produtos de limpeza. A concha da cama tinha manchas que eu preferia não identificar, e a TV só pegava 3 canais, mas a porta trancava, e ninguém podia me mandar embora. Depois de semanas no caos do abrigo e anos de ruído constante e vigilância na prisão, ter um espaço privado parecia o maior luxo do mundo. Sentei-me na cama e apenas respirei por alguns minutos, deixando o silêncio me envolver. Meu celular vibrou com uma mensagem de Carter. Ele disse que Cassandra tinha visto o artigo de Kirsten e estava muito chateada. Ela estava preocupada que toda aquela tensão da mídia trouxesse confusão para a vida de Clayton, que repórteres pudessem aparecer na casa ou na escola dele. Carter perguntou se eu poderia evitar fazer mais divulgação até que as questões legais fossem resolvidas. Respondi dizendo que entendia e que esperaria antes de conceder novas entrevistas. Não contei a ele que Kirsten já tinha me perguntado sobre fazer uma cobertura mais extensa. Eu não queria piorar as coisas entre ele e Cassandra. 2 dias depois, Elma ligou com novidades. O tribunal havia marcado uma audiência sobre a petição emergencial dela para dali a 2 semanas. Ela disse que precisaríamos usar esse tempo para reunir o máximo de evidências possível. Precisávamos dos resultados de DNA comparando eu e Clayton. Precisávamos dos meus registros completos da prisão mostrando que eu estava viva quando supostamente havia morrido. Precisávamos de depoimentos de pessoas que me conheciam antes de eu ser presa. Ela listou rapidamente uma série de coisas que precisaríamos reunir, e eu anotei tudo no bloco de notas do motel. 2 semanas de repente pareciam nada para provar que eu existia. A primeira coisa na lista de Elma era entrar em contato com minha irmã. Eu não falava com Raquel havia quase 4 anos, desde antes de ir para a prisão, quando tivemos uma briga feia por causa de um dinheiro que peguei emprestado e nunca devolvi. Fiquei sentada na cama do motel olhando para o celular por uns 10 minutos antes de finalmente ligar para o número dela. Ela atendeu no 3º toque. Sua voz soava mais velha, cansada. Eu disse que era eu, e ela ficou completamente em silêncio por uns 30 segundos. Depois começou a chorar e a perguntar como aquilo era possível, porque ela tinha recebido uma carta 8 meses atrás do capelão da prisão dizendo que eu tinha morrido. A carta tinha o timbre oficial da prisão e tudo. Ela disse que se sentia péssima por não ter ido ao funeral, mas estava sem dinheiro e morava a 3 estados de distância, e nosso relacionamento tinha sido tão ruim. Contei toda a história sobre o atestado de óbito falso, Carter ter se casado de novo e Clayton achar que eu estava morta. Raquel continuava dizendo que deveria ter percebido que algo estava errado, que devia ter ligado para a prisão para confirmar, mas simplesmente presumiu que os funcionários da prisão não mentiriam sobre a morte de alguém. Perguntei se ela ainda tinha a carta do capelão, e ela disse que sim. Guardava em uma caixa com fotos antigas da família. Prometeu escanear e me enviar por e-mail imediatamente. Então fiz a parte difícil. Perguntei se ela poderia fornecer uma amostra de DNA para provar que éramos irmãs e talvez testemunhar em tribunal sobre nossa história familiar. Raquel concordou na hora. Disse que queria ajudar a consertar essa bagunça e que lamentava não ter estado lá quando precisei dela. Conversamos por quase 1 hora, colocando a conversa em dia sobre tudo o que aconteceu nos anos em que não nos falamos.
Ela me contou sobre os filhos crescendo, o divórcio e o novo emprego em um supermercado. Foi bom ter família do meu lado de novo, mesmo uma família com quem eu tinha me desentendido por anos. Depois que desligamos, o e-mail de Raquel chegou com o escaneamento da carta do capelão. Parecia tão oficial quanto todos os outros documentos falsos, com o logotipo da prisão e a assinatura de alguém chamado Capelão Zion. Encaminhei para Elma imediatamente. 3 dias depois, Elma ligou dizendo que tinha acertado tudo com o laboratório estadual para o teste de DNA. O exame estava marcado para a manhã seguinte, às 9 horas. Carter concordou em levar Clayton, e Raquel estava vindo de outro estado para dar a amostra dela também. Naquela noite, mal consegui dormir, pensando em ver Clayton novamente naquele ambiente clínico. O laboratório ficava em um prédio médico no centro, com paredes brancas e luzes fluorescentes que faziam tudo parecer frio e impessoal. Cheguei cedo e esperei na sala de espera até Carter chegar com Clayton. Meu filho parecia tão pequeno caminhando por aquelas portas de vidro, segurando a mão do pai. Ele vestia sua camiseta azul favorita, com dinossauros, a mesma que eu tinha comprado para o seu 7º aniversário. Quando Clayton me viu sentada ali, parou de andar e apenas me encarou. Sorri para ele, mas não disse nada, porque Elma me avisou que a ordem temporária do tribunal proibia qualquer contato durante o exame. A técnica de laboratório nos chamou para uma sala com 3 cadeiras e uma mesa de metal coberta de materiais. Ela explicou o processo para Clayton em um tom gentil, dizendo que seria apenas um rápido cotonete dentro da bochecha e que não doía nada. Clayton continuava me olhando enquanto ela falava, como se tentasse entender algo. Carter ficou atrás dele, com as mãos em seus ombros, protetor. A técnica colheu minha amostra primeiro, esfregando o cotonete no interior da minha bochecha por 30 segundos. Depois fez o mesmo com Clayton, que ficou muito quieto e corajoso. Eu observei o rosto do meu filho o tempo todo, memorizando cada detalhe, porque não sabia quando veria novamente. Seus olhos eram exatamente como os meus, castanhos escuros com pequenas manchas douradas. Ele tinha uma cicatriz pequena no queixo, da vez em que caiu da bicicleta aos 5 anos. Eu queria tanto estender a mão e tocá-lo, puxá-lo para os meus braços e nunca mais soltar, mas apenas permaneci sentada com as mãos cruzadas no colo. Quando a técnica terminou com Clayton, rotulou todos os tubos com números e códigos de barras. Carter disse a Clayton que podiam ir agora, e Clayton perguntou em voz baixa se podia me dizer uma coisa. Carter parecia desconfortável, mas assentiu. Clayton se virou para mim e disse que eu realmente tinha o mesmo cheiro da mamãe dele, e que isso deixava confuso. Então Carter o guiou para fora da sala antes que eu pudesse responder. Fiquei lá por mais 20 minutos esperando Raquel chegar. Quando ela finalmente apareceu, nos abraçamos por um longo tempo na sala de espera. Ela estava diferente, mais velha, mais magra, mas os olhos continuavam os mesmos. A técnica coletou a amostra de Raquel e nos disse que os resultados levariam 10 dias, com o processamento acelerado que Elma havia solicitado. 10 dias pareciam uma eternidade, quando eu sabia que a ciência provaria o que eu já tinha certeza, que eu era mãe de Clayton e que nunca morri naquela cela de prisão. Passei esses 10 dias no quarto do motel, basicamente assistindo TV ruim e tentando não enlouquecer com a espera. No 6º dia, Antela ligou com novas informações da investigação. Ela disse que o sistema de vigilância da prisão mostrava eu viva e andando pela minha ala exatamente na data em que supostamente morri. As câmeras me registraram na sala de convivência, no refeitório e na minha cela. Ela também entrevistou outras mulheres da minha unidade, e todas confirmaram que eu estive lá durante toda aquela semana, muito viva. Várias pessoas se lembravam de ter me visto e falado comigo no mesmo dia em que o atestado de óbito dizia que eu havia me matado. A voz de Antela ficou mais séria quando contou a próxima parte. Ela descobriu outra morte de prisioneira, ocorrida 3 dias antes da minha suposta morte. Uma mulher chamada Jess, que morreu de ataque cardíaco ou algo médico assim. Jess não tinha família, então o corpo foi liberado para o condado e enterrado no cemitério da prisão, onde são enterrados os presos sem parentes. Mas aí vem a parte perturbadora. O momento da morte de Jess e a data da minha falsa morte coincidiam de um jeito bom demais para ser coincidência. Antela achava que alguém podia ter trocado nossas identidades nos registros da prisão, declarando-me morta e enterrando o corpo de Jess com o meu nome. Senti enjoo ao ouvir aquilo, imaginando uma pobre mulher enterrada sob uma lápide com o meu nome. Antela explicou sua teoria sobre o motivo disso tudo. Se Raina e Rodrigo realmente estavam roubando correspondência, como eu suspeitava, e se minha denúncia de 8 meses atrás poderia tê-los exposto, eles podem ter visto a morte de Jess como uma oportunidade. Declarando-me morta no sistema, poderiam fazer com que qualquer reclamação minha desaparecesse como erro de registro. Com minha morte oficializada, Carter pararia de fazer perguntas sobre as cartas desaparecidas. Eu ficaria presa nesse pesadelo burocrático até depois da minha data de soltura. A teoria fazia um sentido horrível, daqueles que dão vontade de vomitar. Eles me declararam morta e enterraram outra pessoa em meu lugar apenas para encobrir o roubo de correspondência e sabe-se lá o que mais estavam fazendo.
Carter deixaria de ligar para a prisão perguntando por que a esposa não respondia. Qualquer denúncia minha seria ignorada, porque presos mortos não fazem queixas. Perguntei a Antela o que aconteceria com Raina e Rodrigo se ela conseguisse provar essa teoria. Ela disse que eles poderiam enfrentar acusações federais por falsificação de documentos públicos, fraude postal e violação de direitos civis. A administração da prisão também poderia enfrentar enorme responsabilidade por não detectar um erro tão grave em seu sistema. Investigadores federais poderiam se envolver. Gente perderia o emprego. Haveria processos. Antela disse que estava construindo um caso forte, mas precisava de mais provas antes de apresentar as acusações. Ela estava rastreando os registros de transporte do corpo de 10 e entrevistando mais funcionários que trabalharam na sala de correio. Tudo estava avançando, disse ela, mas essas investigações levam tempo. Agradeci e desliguei, sentindo raiva e alívio ao mesmo tempo. Raiva por terem destruído minha vida só para esconder seus crimes. E alívio porque, finalmente, alguém em posição de autoridade acreditava em mim e estava tentando provar a verdade. 5 dias antes da audiência no tribunal, Elma ligou para o meu quarto de motel às 8 da manhã. Os resultados do DNA tinham chegado do laboratório estadual. Ela leu os números pelo telefone, 99,97% de probabilidade de que eu era a mãe biológica de Clayton. O DNA da minha irmã confirmou que éramos irmãs. O laboratório não tinha nenhuma dúvida sobre minha identidade. Elma disse que protocolaria os resultados no tribunal dentro de 1 hora e enviaria cópias ao advogado de Carter e ao procurador do estado. Depois que desliguei, fiquei sentada na cama do motel, encarando o e-mail impresso que ela mandou para o centro de negócios lá embaixo. A ciência provou o que eu já sabia, mas ver aqueles números tornava tudo real de um jeito diferente. 2 horas depois, meu telefone tocou de novo. O nome de Carter apareceu na tela. Atendi e ouvi ele chorando antes mesmo de falar qualquer coisa. Ele continuava pedindo desculpas, dizendo que não sabia como lidar com o fato de ter enterrado outra pessoa enquanto eu ainda estava viva. A voz dele falhou quando perguntou se poderíamos nos encontrar novamente para conversar sobre como contar a verdade a Clayton. Eu disse sim imediatamente. Combinamos de nos encontrar no mesmo café na manhã seguinte. Passei o resto do dia andando de um lado para o outro no quarto do motel, pensando em rever Carter agora que ele finalmente acreditava totalmente em mim. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao café e me sentei na mesma cabine que usamos antes. Carter chegou 10 minutos depois, carregando um envelope Manila. Ele parecia não ter dormido muito. Sentou-se à minha frente e deslizou o envelope para mim. Dentro estavam fotos impressas da festa de aniversário de 8 anos de Clayton, que aconteceu 3 meses atrás, um aniversário que perdi porque todos pensavam que eu estava morta. Olhei as fotos uma a uma. Clayton usando uma capa de super-herói, apagando as velas de um bolo do Batman, abrindo presentes na nossa sala de estar, que agora também pertenciam a Cassandra. Ver o rosto do meu filho nesses momentos dos quais eu deveria ter feito parte me deu vontade de gritar. Carter me observou olhando as fotos e começou a falar. Explicou que Cassandra estava tendo grandes dificuldades com a realidade de que eu estava viva. Ela construiu toda uma família com ele, acreditando que eu tinha desaparecido para sempre. Agora ela estava grávida de 7 meses e assustada com o que meu retorno significaria para o casamento dela e para o futuro do bebê. Eu entendi por que ela se sentia assim, mas isso não mudava nada sobre o que eu precisava. Disse a Carter que não queria destruir a nova família dele, mas também não seria mais apagada da vida de Clayton. Precisávamos encontrar uma maneira de todos coexistirem, mesmo que fosse confuso e desconfortável, porque Clayton merecia conhecer sua verdadeira mãe. Carter assentiu e sugeriu começarmos com visitas supervisionadas assim que o tribunal restaurasse oficialmente minha identidade. Isso daria a Clayton tempo para se ajustar lentamente, em vez de sobrecarregá-lo de uma vez. Não era o que eu queria. Eu queria abraçar meu filho e nunca mais soltar, mas concordei porque pressionar demais e rápido demais poderia machucar Clayton ainda mais. A audiência no tribunal aconteceu numa terça-feira de manhã. Elma me encontrou do lado de fora do fórum às 9 horas. Passamos pela segurança e esperamos em um corredor até chamarem nosso caso. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. O juiz estava sentado atrás de uma alta mesa de madeira. Um procurador do estado estava em uma mesa. Elma e eu nos sentamos em outra. Minha irmã voou para cá e se sentou na galeria atrás de nós. Elma apresentou nossas provas, uma a uma, os resultados do DNA mostrando 99,97% de certeza de que eu era mãe de Clayton, imagens de vigilância da prisão mostrando que eu estava viva e me movendo na data em que supostamente morri, o arquivo do funeral fornecido por Mick, mostrando o transporte do corpo selado e o processo normal de identificação, as descobertas da investigação de Antela sobre Raina e o timing suspeito de tudo, o testemunho da minha irmã sobre nossa história familiar e a carta falsa que ela recebeu sobre minha morte. O procurador do estado se levantou quando Elma terminou. Ele disse que o estado não contestava os fatos e concordava que minha identidade deveria ser restaurada imediatamente.
O juiz olhou para todos os papéis espalhados sobre sua mesa. Pediu que eu me levantasse e dissesse meu nome para registro. Eu falei meu nome em voz alta naquele tribunal, Vivian James. O juiz emitiu sua ordem ali mesmo. Declarou que eu estava viva, que o atestado de óbito foi emitido por engano e que todas as agências estaduais deviam corrigir seus registros imediatamente. Também concedeu uma ordem temporária de visitação, permitindo contato supervisionado com Clayton enquanto uma avaliação de custódia completa fosse agendada. Sair do tribunal com a prova legal de que eu existia foi uma sensação estranha. Depois de semanas sendo tratada como um fantasma, Elma me abraçou nos degraus do lado de fora. Ela disse que aquilo era apenas o começo. Ainda precisávamos buscar responsabilização pelo que aconteceu e definir arranjos de custódia permanentes. Mas, pelo menos agora, eu estava oficialmente viva novamente e era mãe legal de Clayton aos olhos da lei. Isso é tudo que eu tinha para você hoje. Sempre tento garantir que você saia com algo útil, e não apenas com uma história. Se isso deu uma ideia ou um pouco de clareza, então cumpriu seu objetivo. Assine para não perder o próximo.